Salve galera, uma alegria abrir este novo projeto, uma repaginada no canal do YouTube em que a gente pretende discutir aqui técnicas de narração, de jornalismo esportivo, trazer bastidores, comentar fatos do esporte, do futebol, dos diversos outros esportes, modalidades olímpicas no Brasil e no mundo. E eu quero, antes de mais nada, pedir para que você deixe aqui o seu like nessa página do YouTube, compartilhe, se curtir e comente, claro, tudo que você assistir por aqui. Bom, eu tive a oportunidade recentemente de, pela primeira vez, narrar futebol americano. E futebol americano brasileiro. Tem sido feito um projeto já de há muito tempo, com muita qualidade aqui no país, para a disputa do futebol americano. E eu entrei, através do Band Esportes, como narrador de jogos do Campeonato Paulista. Agora, eu nunca tinha feito essa modalidade. Então, o que eu vou mostrar para vocês agora? Como a gente se prepara para uma transmissão dessas. Vou falar um pouquinho do estudo que foi feito e mostrar lances do jogo. A primeira coisa é um grande agradecimento ao principal nome, a principal voz do futebol americano no Brasil, que é o Everaldo Marques, nosso colega hoje no Sport TV, mas que por muito tempo falou de futebol americano pela ESPN. E ele me deu dicas valiosíssimas como essa aí, ó. Leão, tudo bem? Cara, fica de olho, se dentro da... Como você não vai ter linha amarela para te ajudar, procure identificar na imagem o pirulito. O pirulito, cara. Fica de olho no pirulito, porque é a marcação do campo. O futebol americano, basicamente, é um esporte de conquista de territórios. Você precisa avançar até a end zone, até a região do touchdown, aquela área final que o outro time defende. Então você tem que chegar lá e colocar a bola lá. Aquele Y grande é o que os americanos chamam de goal. Você pode dar um passe para trás ou passes para trás, desde que você não cometa o erro de sair do pocket ou ainda de fazer o passe na direção da frente, né? Mais ou menos como é no rugby, e eu sei que os fãs de futebol americano odeiam essa comparação, mas há similaridades, nem tantas, mas há entre os esportes. Aliás, nós vamos falar de narração de rugby aqui também. E, claro, fazer um lançamento para a frente, ou correr para avançar. Você tem 4 descidas para avançar pelo menos 10 jardas em direção à end zone do adversário. Se não conseguir, precisa se livrar da bola, e aí é que entra o chute. Ou em direção ao gol, o field goal, se você consegue atravessar a bola pelo Y, marca 3 pontos, ou então o punt, que é a devolução, colocando a bola o mais longe possível da sua própria área. Se você entra na área adversária, você soma 6 pontos e tem 2 opções. Ou você vai para o field goal, um ponto extra, chutando a bola através do Y, ou em ocasiões mais raras, ou dependendo da circunstância da partida, você tenta de novo a conversão de 2 pontos, que é novamente entrar na área do adversário. Tem algumas outras peculiaridades, mas basicamente o que eu ia discutir da narração com vocês é essas linhas gerais de regras e o que observar. Bom, o jogo é muito dinâmico, o jogo ele tem essa disputa intensa, existem faltas, claro, você tem algumas limitações, mas basicamente a defesa vai querer parar. Então, as posições que eu estudei para esse desafio de transmissão do futebol americano, elas incluem as ofensivas e as defensivas. E aí, basicamente, você tem 4 jogadores ofensivos que vão pegar na bola. A saber, o quarterback, que é o camisa 10 dos times, o jogador que organiza a jogada de ataque, que faz os lançamentos. Ele é o nosso clássico meia no futebol soccer, né? É o cara que organiza a jogada, que organiza a estratégia. Você tem os running backs, que são os jogadores que podem receber essa bola para avançar nas corridas terrestres. Você tem o tight end, que de certa forma faz isso também, mas posicionado um pouco mais à frente, para tentar, numa primeira linha, romper a linha defensiva. E, principalmente, você tem os wide receivers, que seriam para o futebol /soccer, os atacantes, aqueles mais famosos, né? Se o Ronaldo, fenômeno, jogasse futebol americano, ele seria certamente um wide receiver. São jogadores, os pontas, que correm para receber e que acabam chamando a atenção porque fazem a maioria dos touchdowns, embora há algumas temporadas na NFL o jogo terrestre tenha ganho notoriedade. E aí você tem outras posições, como o center, que é o cara que dá o start, que observa a defesa adversária, combina com o quarterback a jogada a ser realizada. Os guards, que são os jogadores de ataque que fazem a defesa, que tentam impedir que os defensores cheguem até o quarterback para que ele não perca a bola.
Nas linhas defensivas, você tem os cornerbacks, que são jogadores que protegem a defesa em relação aos receivers, os defensive ends, que estão ali também para tentar pegar a bola do quarterback e vão encarar os defensores do ataque. E você tem os linebackers, que principalmente são os caras que vão fazer essa proteção para o passe. Eles vão marcar a jogada, a linha de distância que virá essa bola através do quarterback. Eles vão tentar impedir para interceptar ou para derrubar o mais rapidamente possível o atacante, impedindo a progressão de jardas. Ainda há os safeties, que ficam mais atrás, na eventualidade de algum atacante escapar da marcação. Eu sempre carrego comigo meu caderninho com algumas anotações. Então aqui, por exemplo, eu faço anotações de como está o cenário, né? Era a primeira rodada, são 12 equipes neste Campeonato Paulista. Anotei aqui também que São José do Rio Preto é uma cidade de 460 mil habitantes. No dia via temperatura. Eu gosto muito de contextualizar isso, de dizer o que as pessoas estão fazendo lá, como é a cidade, qual é o ambiente. E aqui o nome dos jogadores, né? Um pouquinho de cada clube, né? Do Rio Preto Viners e do Celta Guardians, que é de Barueri. E eu coloquei aqui os quarterbacks separadamente, né? Marcando o QB ali, anotando depois os touchdowns, as jogadas mais importantes, e os jogadores de ataque pela ordem numérica. Porque, evidentemente, e em todo esporte, a gente não sabe o nome de todos os jogadores, claro que não sabe, ninguém decora isso aí. Então eu fico de olho no número, e aqui eu botei pela ordem numérica e depois fui acrescentando jogadores que, especialmente no time dos Guardians, passaram a ter algum destaque. E aí esse é um pequeno segredo da narração, né? Ninguém decora todos os nomes de cara, é evidente, vai fazendo mais jogos, vai aprendendo quem são os jogadores. Dito isso, você passa a entender o jogo, e aí é observar o que a bola faz. Então vou mostrar alguns lances e a gente vai discutir outras coisas que aconteceram na narração. Por exemplo, este touchdown. Alan Rogas trabalhando só no terrestre. Agora foi sozinho, vai pintar! Touchdown! Ele chegou lá! O que acontece? O quarterback, que nesse caso era o norte-americano, ele percebe a marcação da defesa fechando bem os espaços para os atacantes e decide avançar ele próprio. O Russell Wilson, do Seattle Seahawks, é um jogador que faz muito isso na NFL. Esse jogador do lance aí é, por coincidência ou não, um norte-americano atuando no Brasil. Esse outro lance aqui foi muito bacana também, porque ele foi um lançamento espetacular para o receiver. Acompanhe. Alan Rogas, quarterback norte-americano, camisa 5, responsável pela armação das jogadas. Está trabalhando bastante com o conterrâneo Cody. Agora ameaçou, vem para o lançamento. Profundo, buscando a end zone. Touchdown! Ele chegou lá! Eu confesso a vocês que, diante de um esporte com tantas boas vozes, né, já consagradas, eu fiquei um pouco na dúvida sobre que bordão usar. E eu não sou muito afeito a bordões. Mas eu segui um pouco a linha do que eu escuto nas transmissões americanas, com a força do touchdown, né, com aquele grito quando se consegue entrar na área, e aí presumi que ele chegar lá, ou ele chegou lá, é o grande momento, né? Porque o cara chegou lá, bicho, chegar lá é sempre muito gostoso, e aí, evidentemente, ele conseguiu os pontos para a sua equipe. A gente vai voltar a falar de outros esportes aqui, eu convido você de novo a dar uma curtida no canal, a compartilhar esse vídeo e mandar perguntas para cá, nós vamos, evidentemente, estreitando essa relação. Valeu, um grande abraço a todos. Não sem antes agradecer também um grande colega, meu padrinho aqui na cidade de São Paulo, já há quase uma década, o cara que referendou a minha contratação lá atrás pelo Terra, Marcelo Duó, que me inspirou muito nesses vídeos também. Valeu, um grande abraço.